Bom dia, meus amores. Graça e paz, tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vamos junto para mais esse dia de devocional, de intercessão, né, pelas famílias brasileiras e do continente europeu. Sei que grandes coisas o Senhor já tem feito, né? Por isso estamos alegres, né? Nesses dias ao qual nós temos nos dedicado a nos encontrarmos, cada um dentro do seu tempo, para viver uma vida de mais intensidade, uma vida de propósito, uma vida realmente de hábito, de hábito devocional. Aquele momento que você tira realmente para dedicar o seu tempinho melhor ao Senhor, porque sabemos que nós temos a nossa vida o tempo inteiro, né, conectada com Deus, mas nós precisamos tirar um momento, né, disponibilizar aquele momento só você e Deus e a palavra, para que você possa ouvir a voz dele de forma mais nítida. Amém? Então, o nosso devocional de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 11, verso 32, parte B, onde fala: mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Todo cristão entende que conhecer a Deus é a mais elevada e melhor forma de conhecimento. E esse conhecimento espiritual é uma fonte de força para o cristão fortalecer sua fé. Os cristãos são constantemente mencionados nas Escrituras como pessoas iluminadas e instruídas pelo Senhor. Disse que eles possuem unção que vem dos santos. Glória a Deus. E é ocupação característica do Espírito guiá-los a toda a verdade. E tudo isso para o aumento e promoção da sua fé. O conhecimento fortalece o amor, assim como a fé, o conhecimento abre porta, e por esta porta vemos nossa salvação. Ou, para utilizar outra comparação, o conhecimento pinta o retrato de Jesus. E quando vemos esse retrato, nós, então, o amamos. Não podemos amar um Cristo que não conhecemos. Gente, um spoiler aqui. Ou seja, o que nós estamos fazendo, nosso encontro, cada um dentro do seu tempo de devocional e de intercessão. Nós estamos conhecendo a Cristo. Nós estamos disponibilizando um tempinho do nosso dia, uma meia horinha, para mergulhar, né, mais profundo no oceano do Espírito, para que nós possamos pintar um quadro do Cristo ao qual nós nos relacionamos. Quando você vai conversar com uma pessoa ao qual não conhece Cristo, você consegue descrever com tanta clareza que a pessoa que está a te ouvir consegue desenhar o quadro dela de acordo com a tua visão. De acordo com o que tu está mostrando para ela, ela também vai conseguir pintar o quadro dela do Cristo, e aquela imagem que ela tinha de um Cristo morto, crucificado, triste, numa cruz, empendurado, vai cair por terra, porque ela vai começar a enxergar pela tua ótica. Ela vai ver conforme tu tá descrevendo. Então ela vai absorver a tua visão, percebe? Por isso é importante nós tirarmos um tempo para meditar na palavra do Senhor, para buscar a presença de Deus, porque somente Ele pode abrir a nossa visão, né? Fazer com que as escamas dos nossos olhos possam cair. O Espírito Santo vai nos instruindo, vai nos guiando, vai nos ensinando a cada dia, né, a buscar mais a presença do Senhor, a ser mais fortalecido, porque a própria palavra do Senhor fala que a nossa fé não é dom nosso, né? É um dom de Deus, que Deus colocou em nós. Então, por nós só por nós mesmos, não conseguimos ter fé. Aí a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se constantemente você está se encontrando com o Pai para fazer o teu devocional, para
fazer a tua meditação diária no livro milenar, no livro sagrado, automaticamente você está ouvindo a voz de Deus dia após dia. E você está se relacionando com Ele e a tua fé está sendo aumentada a cada dia. Amém? Então, pelo menos em algum grau, se conhecemos pouco das qualidades de Jesus, do que Ele fez por nós e do que Ele está fazendo agora, não podemos amá-lo. Não podemos amá-lo muito. Mas, quanto mais o conhecemos, mais o amaremos. O conhecimento também fortalece a esperança. Como podemos esperar por algo se não sabemos que existe? Gente, já pensou? Como essas pessoas que falam que não acreditam em Deus, que morreu, a vida é só um sopro, morreu, acabou. Então, gente, eles não têm esse aqui, o conhecimento que fortalece a esperança. Porque eles não têm conhecimento, então eles não têm pelo que esperar. Então, ele não sabe o que existe. Então, nosso papel como cristão é com o nosso testemunho, né? Como falou, acho que, eu não lembro qual foi o padre que falou, e muita gente até confunde, eu esqueci nesse momento, pessoas até confundem achando que essa frase está na Bíblia, né? Que ele fala assim, ó, pregai, né? Pregai com a sua vida. Se precisa, use palavras. Então, você não precisa usar palavras, só a tua própria vida tem que ser um testemunho, né? Porque o apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta escrita, né, por Deus e lida pelo mundo. Só que esse padre, que eu não sei qual foi, que eu esqueci, gente, ele fala que nós temos que pregar. E se possível, olha só, e se possível com palavra, ou seja, às vezes é com a boca fechadinha que você vai estar propagando o nome do Senhor, que as pessoas vão querer buscar e saber porque o que há de diferente em você. E você nem abriu a sua boca, é só o teu posicionamento. Isso é bacana, tá? Que nós sejamos assim, né? A esperança pode ser o telescópio, mas até recebermos instruções, a nossa ignorância se coloca diante da lente e não conseguimos ver nada. Olha só, quando nós não nos dedicamos tempo para a meditação da palavra, tempo para orar ao Senhor. Gente, eu sei que vocês sabem, mas só para frisar. No momento que você está meditando na palavra, você está ouvindo a voz de Deus, as verdades bíblicas estão entrando dentro de você, está tirando tudo que está fora do lugar e está colocando no lugar. Você está sendo lavada pela palavra, né? Porque Jesus fala que aquele que crê em mim, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a partir do momento que você está ali meditando na palavra, o rio está fluindo dentro de você porque você está crendo, está fluindo. E quanto mais o rio flui, mais limpo você vai ficando. E mais parecido com Jesus você vai se tornando. Certo? Mas, quando você tá ali orando, oração é o que, gente? É você falar para Deus. Agora é o momento de você falar, de você expressar. Você começa com a adoração, a sequência da oração, você começa adorando ao Senhor. Depois você desce para pedir perdão por todos os seus erros, seus pecados, suas falhas. Depois você entra no momento de petição, de intercessão, pedindo por pessoas, pela sua família e pela sua vida. E depois você entra, né, na parte de agradecimento. São essas 4 fases. Você entra adorando, depois pedindo perdão, depois você pede, intercede por vidas, por famílias, pelas nações, pela sua vida. E depois você agradece. Você entra com um agradecimento. Agradece o Senhor por tudo que Ele já te deu na tua vida e pelo que você acabou de receber naquele momento de oração. Amém? Me perdi aqui. O conhecimento remove esse objeto interposto, né? Que o objeto, ou seja, quando você não estuda a palavra de Deus, automaticamente você não conhece a Deus, você conhece Deus de forma rasa, de ouvir falar, mas não de experimentar, de andar junto com Ele, de abraçar, de sentir o cheiro de Jesus.
Você conhece das experiências dos outros. E gostoso é você conhecer pelas tuas próprias experiências, de andar junto com ele, de sentir o abraço dele, de ouvi-lo, sabe? De sentir o cheiro dele. Ai, que gostoso. Sentir o cheiro do pai, sabe? Andar lado a lado com ele. Então, isso é conhecer. Então, todas as barreiras, todas as escamas dos teus olhos foram caídas. Todo objeto que estava entre você e Deus, que estava te distanciando do Pai, ele é removido pelo poder da oração e o poder da palavra. E não esquecemos, gente, também do jejum. O jejum é para mortificar a nossa carne, para os desejos da nossa carne ser queimada, para que o nosso espírito apareça mais e a nossa carne morra, né? Essa é a função do jejum, que a nossa carne ela venha morrer, né? E que o nosso espírito venha ficar cada vez mais forte, para que nós cada vez possamos ouvir a voz de Deus mais nitidamente, né? Então, esse é o poder do jejum. Não podemos esquecer de jejuar, porque também quando nós não jejuamos, a nossa carne nos domina, as trevas nos dominam, nós damos ouvido à voz do inimigo, achando que está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz do inimigo, porque nós não estamos jejuando, nosso espírito está fraco, e o adversário começa a falar e nós não temos mais discernimento, estamos achando que Deus está falando e o adversário das nossas almas está falando. Ou então é a nossa própria carne que está gritando. Né? Tem 3 fases aqui, gente. 2 fases quando você não jejuma, né? E quando você jejua, você vai ter 3 fases. Quando você não jejua, tem 2 fases. Você vai ouvir a tua voz, a tua vontade, a tua carne vai gritar, você vai fazer tudo o que ela quer. E você vai ouvir a voz do adversário o tempo inteiro, ele vai estar falando, vai te pôr no medo, vai te paralisando, né? Vai te colocando em uma redoma, vai te aprisionando. E quando você jejua, todas essas duas vozes caem por terra e vocês começam a ouvir nitidamente a terceira voz, que é a voz do Pai te conduzindo a falar contigo o tempo inteiro. Então, que cada um de nós, a cada dia, venhamos buscar o discernimento para reconhecer uma dessas 3 vozes. Ou reconhecer as 3, saber cada uma quem é que está falando e saber como se posicionar diante das 3. Amém? Aqui. Conhecimento remove esse objeto interposto e quando olhamos pela brilhante lente ótica, discernimos a glória a ser revelada e antevemos com confiança jubilosa, ou seja, quando nós temos uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de meditação da presença do Senhor, nós enxergamos com a lente, com a ótica de Cristo. Então, nós não somos enganados, porque nós temos o discernimento. O Senhor nos deu o discernimento, né? Então, e a glória do Pai é revelada a nós. E nós começamos a confiar cada vez mais, né? E proclamar o nome do Senhor com graça e com júbilo. E se posicionar diante de cada voz ao qual nós estamos ouvindo. Amém? O conhecimento nos fortalece razões para a paciência. Desculpa, gente. Como teremos paciência a não ser que conheçamos algo na empatia de Cristo e entendamos o bem que virá da correção que nosso Pai Celestial nos envia? Não há também uma virtude sequer do cristão que submeta a Deus, não a venha a ser nutrido e levada à perfeição pelos conhecimentos dos santos. Gente, quem que não já teve quem foi aqui de vocês que nunca teve a experiência de Deus tá te corrigir, Deus tá tipo descendo sarrafo em ti mesmo, tá descendo um chicote, e você fala assim, Jesus, tá doendo, mas tá gostoso, porque ele tá te corrigindo com amor, né? Agora me fez lembrar, gente, eu vou compartilhar com vocês isso. Faz lembrar quando eu era nova convertida e eu não tinha muito discernimento, né? Eu buscava muito a Deus, muito. Eu trabalhava à noite e eu ia, juro pra vocês, eu ia os 4 dias da semana, pra não falar 5, porque tinha vezes que eu ia, era os 5 dias mesmo, porque tem o domingo, né? Eu ia, olha só, vou contar minha rotina, como que era quando eu era nova convertida pra vocês. Lá em Osasco, eu morava em Osasco, tem várias igrejas, todas as igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, elas têm círculo de oração.
né? Então, assim, de segunda a sexta tem ciclo de oração. Então, eu trabalhava à noite, né? Eu chegava, eu ia dormir. Dormia, tipo, das 9 até a meio-dia, 1 hora. Depois acordava, tomava banho e tal, fazia alguma coisinha. Que 3 horas o ciclo de oração. Eu ia pro ciclo de oração. E às vezes quando tinha que resolver alguma coisa, eu não dormia quase nada. Eu ia pro ciclo de oração. Na irmã Marivan. Ai, era uma benção. Na segunda eu começava na irmã Marivan. Na terça era na minha igreja, Assembleia de Deus do Madureira, na Helena Maria, na terça. Na quarta-feira, eu ia pra igreja Peniel, né? Uma igreja avivada também, pertinho do postinho de saúde. Acho que é Peniel o nome da igreja. Eu não lembro agora direito, era Peniel. Na quinta, eu ia pra igreja do Relógio do Pastor Geraldo. Na sexta, eu ia para uma outra igrejinha, acho que era Deus é Amor. É, Deus é Amor. E na sexta-noite eu ainda fazia, eu ia nas campanhas que tinha toda sexta, às vezes o ano inteiro, tinha no Ezequiel Pires, tinha a vigília. Eu ia nas vigílias do Ezequiel Pires, gente, junto como eu era cheia naquelas vigílias, meu Deus do céu. Meu Jesus amado, eu saía lá baqueada, cheia de Deus. Ele era maravilhoso, tinha um dia que o céu descia de uma tal maneira que as crianças começavam a profetizar. Ai, como era lindo, sinto saudades, né? Mas eu sei que aqui em Portugal ainda vai chegar esse fogo também. As crianças começaram a profetizar, chegar a esse nível das crianças ser cheias de Deus. E no domingo eu ia na minha igreja, né? Culto à igreja. De manhã, escola bíblica, depois ensaio com os jovens, o ensaio da mocidade. E por causa de descansar, à noite, o culto. Então era essa a minha vida. Então eu tinha uma vida de busca constante com o Senhor, né? Então há tempo para todas as coisas, né, gente? Agora, agora eu tô naquele tempo de só o culto da sexta, quando eu não tô trabalhando, e o culto do domingo, quando eu não tô trabalhando, quando eu tô trabalhando no domingo. Então, assim, eu não vou, não é mais aquela mesma coisa. E participo do GC online, né? Então, assim, mudou muito, mas aquele tempo de busca foi a minha base, foi muito precioso para mim, para ser quem eu sou hoje, formou o meu caráter, porque eu sempre tive a mente muito madura, muito aberta, sempre busquei muito conhecimento, nunca gostei de coisa rasa, e ali eu fui crescendo e fui amadurecendo. E à medida que eu fui amadurecendo, eu fui para outros níveis. Então, quando chegou o tempo da faculdade, eu já não conseguia mais, eu já tinha aí. Eu fiquei, gente, nessa fase de estar todos os dias aí por 5 anos. Depois de 5 anos, aí eu já estava, né, estruturada. Aí já diminuiu, comecei a faculdade, já não tinha mais tempo de fazer assim. Então, eu estava só na minha igreja, nos cultos da minha igreja e no círculo de oração da minha igreja. A igreja ao qual eu congregava, a minha igreja, por isso que eu tenho igreja, né? Igreja de Cristo, a igreja ao qual eu fazia parte, que era a qual eu congregava. E aí, quando terminou a faculdade e tal, aí eu comecei um trabalho, eu já não conseguia mais, só conseguia já estar nos cultos, não conseguia mais ciclo de oração, mas aí eu tava no culto das quartas, das sextas e do domingo, 3 dias na semana. Depois eu fui embora pra Carapicuíba, 2014, né? Já tinha uma caminhada muito grande, estava bem madura, fiz teologia, já estava bem madura, estava num nível assim de crescimento, e sempre gostei de comida muito sólida, sabe? Muita palavra, muita palavra. Gosto de louvor, amo, mas para mim o mínimo tem que ser 40 minutos de palavra, amo palavra, né? Que é o que me fortalece. É o que eu gosto de ouvir papai falar, sabe? As instruções e tal. E aí eu fui pro Carapicuíba e fiquei um tempinho assim, meio perdida, aqueles vales que a gente passa quando Deus te arranca de um lugar e planta no outro. E aí eu não consegui achar uma congregação, como eu já tinha aquela base lá de várias igrejas para ciclo de oração, mas para congregar, gente, é diferente, porque eles têm costumes diferentes. Para ciclo de oração é maravilha, porque você está lá, as irmãs, é oração mesmo, é testemunho, é louvor, é pregação, tá bom. Ciclo de oração, todas as igrejas que são pentecostal, neopentecostal, é básico, né? Tudo igual. Mas agora para congregar, não, porque já tem outros usos e costumes. Ah, ainda tinha o avivamento da fé, gente. Era o avivamento da fé. Nem lembro mais qual era o dia que eu encaixava o avivamento da fé. Tinha o avivamento da fé aí também nesse meio. Que eu também não faltava. Amava escutar o avivamento da fé. Ah, não, o avivamento da fé eu comecei a frequentar, é verdade. Eu ia perto da minha casa, lá na Helena Maria. Era longe. Eu só ia nos sábados, quando eles faziam as manhãs com Deus. Os encontros com Deus no sábado era que eu ia. Roda de fogo, acho que era isso que falava. Era no sábado. Era uma vez por mês no sábado, que era o avivamento da fé. E as vigílias do avivamento da fé eu não perdia uma vez por mês na sexta-feira. E depois que eu fui para Carapicuíba é que eu comecei a ser assíduo com a minha irmã no ciclo de oração novamente. Fiz o ciclo de oração do avivamento da fé e o ciclo de oração da igrejinha da minha irmã e da igrejinha Peniel,
da tia Aninha, e outra igrejinha lá que eu ia com a minha irmã. As igrejinhas pequenininhas, a maior mesmo era só Avivamento da Fé. Mas eu não conseguia me identificar para congregar naquelas igrejas, porque era igreja muito, muito simples. As pessoas. Falo simples, gente, não desonrando. Eu amava estar lá com eles, mas para congregar não dava. Ali, a igreja simples, você sabe que Deus desce, o céu desce. É muito, muito, muito bom estar nessas igrejas, principalmente em ciclo de oração. O céu rasga-se nesse lugar. A Avivamento da Fé é uma igreja madura, porém tinha muitos usos e costumes que ia na contramão de mim. Eu não iria conseguir honrar, então eu não poderia estar em um lugar que eu estaria desobediente à ordem do sacerdote, né? Então eu não podia ficar lá. E aí eu continuei indo pro Brás, para a igreja a qual eu congregava. Eu congregava a Helena Maria e a sede é no Brás, a Igreja Assembleia de Deus do Madureira, né? A Debras. Então eu ia toda terça-feira, gente, pro culto de ensino, que eu amo ensino, com o pastor Samuel Ferreira. Eu não perdi um culto de ensino. Então eu trabalhava na Anhanguera, tinha o fretado, então eu ia com o fretado do pessoal que ia pro Brás. Eu ia com eles pra Barra Funda. Barra Funda eu pegava o metro. Beleza, a gente tava lá, voltava, então era de boa. Toda terça-feira eu fazia esse percurso. E nos dias que eu tava de folga ali, nos dias eu ia nas ciclo de oração com a minha irmã, tá? E no domingo eu ia na igrejinha da minha irmã, mas não era o meu perfil, porque aí no domingo eu não ia pro Brás, né, gente? Domingo, um pouco autocarro, não tinha condições. Domingo eu fiquei congregando só na terça-feira. Olha só, já começou a ser poldada. E aí foi quando Deus começou a falar pra mim, pra mim começar a congregar lá com a pastora Cassiane. E eu, mas você já sabe, eu comecei a teimar, não queria ir porque achava que era igreja de rico. Foi quando eu quebrei o pé, e comecei a congregar lá com eles. Aí voltou a minha rotina normal novamente, de servir na igreja, de ser diaconisa, que antes era cooperadora, lá entrei como cooperadora, depois fui consagrada, de estar em todos os cultos, né? Pelo menos 3, 4 vezes por semana, não dá para estar mais do que isso. O trabalho já ia direto e minha vida se rejeitou novamente, né? E aí foi quando o tempo que Deus me arrancou e falou, opa, agora é o tempo de tu ser plantado em outro lugar. Foi quando eu vim pra cá e foi outro tipo de deserto espiritualmente novamente. E aqui, como vocês sabem, é um pouco mais difícil. Quando eu cheguei com aquele todo gás, estava cheia de Deus, gente, estava cuspindo Deus. Então foi fácil, foi muito desafiador recomeçar, mas ao mesmo tempo foi fácil, que eu estava muito cheia mesmo. Tinha plantado muito no decorrer desse tempo. Então, em 2019 foi difícil, mas ao mesmo tempo foi fácil, porque havia uma fé, assim, uma confiança. Independente da circunstância, eu sabia que Deus estava movendo, eu colocava o pé, mesmo que não tinha chão, gente, ela loucona. Não tinha o chão, eu colocava o pé, eu sabia que Deus ia providenciar o chão, e não é que Deus providenciava. Doidinha. Ai, gente, eu preciso voltar para essa loucura de fé novamente. E assim foi, só que quando dia 2019, 2020, quando começou a pandemia, e Deus me levou a novos desafios, e tudo foi fechado e tal, e aí eu continuei no meu nível de fé de loucura, né? Só que aí, como a gente começa a buscar menos só online, aí foi outro nível, já foi de experiência, todo mundo passou por isso. E aí Deus me plantou, né, como vocês conhecem, que eu contei antes de ontem o testemunho, para trabalhar com a terceira idade e levar aquele fogo que estava dentro de mim, né, contagiar aquele ambiente onde era ambiente de morte, que era dali pro cemitério, e ganhei muitas almas para Jesus, batizei uma velhota, que era minha paixão, minha bisa, que veio a falecer com 100 anos e 6 meses, né, viveu nítida, gente, é top demais. Outra vez eu conto pra vocês, assim, detalhes sobre isso. Amava aquela velhota. E aí Deus me levou pra esses níveis aí. E aí, gente, eu fui entrando por você estar nesses ambientes, como eu contei pra vocês. Vocês sabem, você suga a energia do ambiente. Então eu comecei a entrar em outros níveis de desafio. Mas não era isso que eu queria falar pra vocês. Olha pra onde eu fui. Mas enfim, alguém precisava ouvir isso. Eu queria falar pra vocês, quando a gente é novo convertido, quando a gente não tem o discernimento. E aí eu tava uma vez na Irmã Marivan, gente, eu nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci, hoje em dia meu primo tá meio que parado também. Foi ele que me aconselhou no dia, porque eu fiquei tão chateada, tão chateada. E eu tinha, gente, eu acho que eu não era tão novinha assim não, eu já tinha 3 anos, eu ainda era bebê. Eu tinha 3 anos de cristã. E eu tava aquele negócio assim, sabe, politicamente correta, muito correta, muito correta. Eu não assistia um ai que alguém precisou falar que eu estava errada, eu estava no processo de transformação, porque outra vez eu conto para vocês, processo de transformação, de tirar as argolas, né, de tirar as roupas mais transparentes, mais apertadas, eu estava naquele processo ainda.
de largar essas coisas por amor a Cristo. Em outro devocional eu conto pra vocês esse testemunho. E pelo meu jeito, gente, eu não vou dizer que eu sempre fui, né? Que eu era santa, mas eu sempre fui politicamente correta. Eu nunca fui de fazer coisa errada, não. Tudo por amor e por honrar o meu pai, que o meu pai era uma pessoa maravilhosa, muito dócil, confiava muito na gente. Então, lá em casa, nós quatro, nós demos o nosso melhor para nunca errar, para não decepcionar nossos pais, porque sabíamos que ele não merecia, ele já tinha sofrido tanto na vida e nós queríamos que ele se orgulhasse de nós. E o único orgulho que ele tinha na vida dele, que ele tinha de mais precioso na vida dele, eram os filhos dele. Então ele se orgulhava da gente, ele amava chegar nos lugares e estar nos lugares assim, sabe? No meio das pessoas e as pessoas não saber que a gente era a filha dele e as pessoas dar a gente como referência. Nossa, ele chegava em casa muito orgulhoso. Falava, olha aquelas meninas. Lembro de uma vez ele chegar em casa falando, tá vendo aquelas duas moças? Nossa, aquelas meninas são um exemplo, rapaz. Aquelas meninas são tão diferentes das outras. Será de que elas são filhas? Ah, rapaz, não sei. Não sei não, mas aquelas meninas são tão diferentes. Nossa, e ele ficava quietinho, nem falava. Ele só olhava quem era as meninas e ficava quietinho, não falava nada. Mas aquilo enchia ele de orgulho. Ele chegava em casa tão orgulhoso e a gente sabia que a gente não poderia nunca decepcionar ele. Então, se algum dia a gente desapontou ele, foi sem querer. Nós tentávamos fazer o melhor. É tanto, gente, que eu usava roupas, blusinha. A gente não era cristã, né? Como eu já contei pra vocês, né? Meu pai saiu do cristianismo católico, protestante, romano, e minha mãe saiu da Assembleia de Deus, né? Cristã, protestante, para que eles pudessem casar para não brigar. A gente foi criado nesses dois meios, então a gente tinha os dois conhecimentos. Então, eu gostava muito da roupa de costa nua e saia, eu usava bastante saia, né? Ou calça leg, sabe? Era um leg diferente, era malha. Não existia essa leg de hoje que que é terrível, né? Era malha, calça de malha, então marcava. Mas eu fazia aquilo nunca que eu fazia pra chamar a atenção de algum homem. Eu não fazia por isso, dos meus 14 até os meus 16 anos. Eu fazia isso, eu vestia esse tipo de roupa. A minha irmã usava um shortinho bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho. E era engraçado. E ela não gostava de costa nua, mas ela gostava de shorts bem curtinho, com as polpas da bunda de fora e um pouco de decote. E o meu pai nunca chamou a atenção da gente por isso, sabia? Exceção uma vez que ele chamou, que eu nunca esqueci. Eu tinha só. Olha só, gente, eu tinha 11 anos uma vez. E ele nunca mais fez, porque ele fez uma vez e eu era muito sentimental. E então ele sabia que a gente fazia por inocência. A gente não fazia pra chamar a atenção de ninguém. A gente fazia pra se sentir bem. E ele nunca nos chamou a atenção. Às vezes, quando tava demais, eu falava com minha mãe tinha que falar com nós. Ele nunca. E então a gente usava e era normal aquilo. E eu lembro, porque levantou essa questão, eu tinha 11 anos de idade, gente. Eu nunca esqueci, eu não esqueço nem a cor da saia. Eu nunca esqueci, uma saia creme de lista. Minha mãe tinha outra igual, ela mandou fazer uma saia pra ela. O resto do pano que sobrou, ela mandou fazer uma saia pra mim. E eu amava aquela saia, gente, só que eu fui crescendo, a saia ficou ficando curta. Imagina, essas pernas aqui, magrelas, as pernas só o cibitinho. E eu usava a saia, mas eu morria de vergonha do meu pai. Meu pai era muito sério, sabe? Meu pai, ele nunca me bateu. Mas ele não precisava, ele só precisava olhar pra mim com o olhar 48 e eu sabia que ele tava me repreendendo. Eu chorava 2 horas só com o olhar do meu pai. Ele não falava a palavra. Ele só me olhava e eu chorava 2 horas. Doía muito, só o olhar dele, que eu sabia que ele tava triste comigo. E um dia, gente, ele chegou do interior, da quinta, né, da roça, da fazenda, e não deu tempo eu tirar a saia, porque toda vez que ele ficava a semana inteira lá, o final de semana que ele descia, né? Era cada 6 meses ele fazia isso, né? Ia pra roça, e aí 6 meses ele voltava a ficar na cidade com a gente, que aí naquela época ainda não era cidade, né? E eu sabia que o meu pai tava curta, meu pai ia ficar triste, eu tinha vergonha, meu pai e meu avô tava chegando. Eu corri e tirava a saia, gente, nesse dia não deu tempo. Acho que o carro não fez barulho, a televisão lá em casa tava muito alta e eu não ouvi. Quando meu pai chegou, eu até esqueci que eu tava com a saia. Quando meu pai chegava, parece que era Jesus que chegava, né? Saia correndo pra cumprimentar meu pai, pra dar a benção, meu pai e meu avô. Mas sabia que ele não tava trazendo nada pra gente, que ele veio do interior, né? Mas assim, é porque a gente tava morrendo de saudade, ficou uma semana sem vê-lo. Meu pai era a nossa paixão, né? A gente não conhecia Jesus ainda, então nosso pai era referência em tudo. Aí, gente, eu saí correndo, fui dar benção ao meu pai, toda feliz, toda empolgada, ajudar a descarregar o carro e tal. Meu pai olhou pra mim. Aquele olhar 48, gente, eu nunca esqueci, eu só tinha 11 anos, mas eu não esqueci, porque eu chorei horrores, e até você ver que eu fiquei tão ferida que até hoje eu lembro.
Ele não falou nada demais, ele só falou assim, porque meu pai era assim, ele falava por metáfora. Ele falou assim, minha filha, essa saia não tá muito comprida não. Vamos ter que cortar um pedaço dela. Meu, quando ele falou isso, eu sabia que a saia tava minúscula. Gente, eu sumi, o sangue sumiu todinho, eu já comecei a chorar. Nunca mais eu usei a saia. Eu guardei, acho que eu fui embora para São Paulo meus 21 anos, e a saia ficou guardada lá, nunca mais eu usei. Mas até hoje eu lembro disso. E a minha irmã usava short minúsculo e ele nunca falou nada. Quando ela começou depois lá no seu, que aí já foi com os seus, né, 14 anos que a gente começa nessa fase de usar roupa, que aí eu comecei a usar muita costa nua. Aí eu já não usava roupa curta, eu nunca gostei, minhas pernas é muito comprida e fina, então depois que fui repreendido com 11 anos, peguei trauma, né? E já não, as pernas já não ajudavam. Então eu usava calça, saia longa ou saia abaixo do joelho, que eu amo, né? Saia secretária. Mas eu abusava no decote, na costa nua. Ou então eu usava calça, né? Como falei pra vocês, calça de malha, como a blusinha ficava em cima, então desenhava, né? E e o meu pai nunca mais chamou atenção por isso. Então, se alguns caras ficassem olhando, ele vai falar pra minha mãe, pra Maria, Maria conversa com os meninos, ela tá chamando muita atenção e tal, e tal, e tal, assim, né? E então, é isso, gente, não era isso que eu ia falar, meu Deus, eu ia falar que quando a gente é novo convertida não tem discernimento, vamos voltando, tudo isso pra contar uma experiência que eu tive, né, dos 3 anos de cristã. Aí tinha um cara lá que ele tinha mania, ele foi naquela igreja, foi na irmã Marivan naquele dia e tava com mania de profetizar, né? Tem que ter muito cuidado, gente, tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. Eu sou uma das, quando Deus quer pela misericórdia dele me usar com revelação, profecia, ele usa pra falar com alguém. E esse cara tava naquele dia querendo profetizar pra todo mundo. E ele, gente, olha, e se ele tivesse falado só pra mim, eu tinha ficado chateada, magoada, mas tudo bem, tinha passado, né? Mas, gente, tinha mais ou menos, o ciclo de oração da irmã Marivan era lotado, era um referencial na Helena Maria, era um lugarzinho pequenininho, mas ele comportava assim umas 100 pessoas, né? Ficava praticamente um em cima do outro. A igrejinha lotada, né? Era maravilhoso lá. E ele teve a oportunidade, que ele queria contar o testemunho, gente, ele foi contar o testemunho. De repente, em cima do testemunho dele, né, sobre lascívia, essas coisas, ele olha pra mim, eu com aqueles argola, aqueles brincão de argola assim enorme, com as blusinhas costa nua ainda, acho que era um vestido que eu amava ficar costa nua, de boa, né? E Jesus sabia, ele me chamou como eu era, ele foi me limpando aos poucos, gente. A primeira coisa que ele tirou em mim foi os brincos, as roupas foi por último. Assim, mudar a minha forma de vestir, porque até que eu achava que não tinha nada demais. Mas eu abusava mais nas costas. Mas aí eu comecei já a sentir vergonha, então eu colocava menos, não era mais tanto quanto antes, mas ainda colocava um pouquinho de decote e continuava com minhas argolas enormes, né? Só que aí as costas nuas já não era mais, era só o decote, um pouquinho de decote, não era aquela coisa absurda também. E argola e maquiagem. Maquiagem, até hoje, né? Hoje é diminuir, mas é sempre assim, a vaidade em forma de pessoa, né? Mas, gente, com moderação, né? Como eu falei pra vocês, o meu ambiente era um ambiente saudável. Meu pai era um homem muito respeitador, né? Então a gente fazia tudo pra agradar o meu pai. A gente nunca passava dos limites, era uma coisa dentro dos limites. Mas pra uma igreja ainda não tava totalmente dentro dos limites, né? Porque eu usava aquelas argolando, eu amava. Ainda usava mais 3 brinquinhos pequenos em cima. Amava aquelas argolas. Ai, achava muito lindo. Cabelo grande, nossa. Mas depois eu conto esse testemunho pra vocês. Hoje não vai entrar o testemunho das argolas, não. Como eu parei de usar argola. Aí, aquele homem olha pra mim, gente. Eu não esqueço até hoje, porque aquele doeu muito. Eu chorei semanas, porque eu não devia. E ele falou assim: olha só, Deus tá falando pra você parar de. Gente, eu não lembro bem as palavras, é como se eu estivesse me insinuando. Era como se eu tivesse tendo um caso com um homem casado, eu estivesse atrapalhando, querendo destruir uma família. Gente, meu semblante caiu. Me deu uma tristeza, eu falei, esse cara tá louco? Eu só pensei, não falei nada. Tipo assim, olhei com aquele olhar de ponto de interrogação. Hã? Do que você tá falando? Você tá louco? Só pensei, não falei, né? Não falei, mas eu fiquei com tanta vergonha, não consegui olhar nem pros lados.
Quem tinha o Espírito Santo de Deus percebeu que né, aquele cara tava na carne, né? Mas quem não tinha, eu era jovenzinha, né? Ainda tinha lá eu aceitei Jesus com meus 23 anos, deveria ter meus 25 anos aí, né? Tava jovem ainda. Então as pessoas pensaram que realmente eu tava saindo como casado, que era distribuidora de lá. Gente, como eu chorei horror, cheguei em casa, cheguei brava, 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 brava. Falei, eu nunca mais volto naquela igreja, que nunca mais vou no ciclo de oração, palhaçada. Como que aquele cara fala aquilo comigo? Mas fala na frente de todo mundo, o que as pessoas vão pensar de mim? Olha o que eu sempre me preocupei com o que as pessoas pensam de mim, gente. Eu tô ainda no processo de libertação disso, né? Do que as pessoas pensam de mim influenciado. Eu tenho que me importar o que Cristo diz ao meu respeito, não o que as pessoas dizem ao meu respeito, né? Com moderação, lógico, eu não vou causar escândalo, então as pessoas vão falar, né? Mas se você tá ali tentando, né? Pensando no testemunho, né? O que as pessoas podem ver para as pessoas não se escandalizar, o cara vem e faz um negócio desse, eu sempre me preocupei com escândalo. E eu fiquei muito triste, muito triste. Minha tia fala assim, minha filha, Rosildinha, minha filha, não é assim. Ele tem falso profeta em tudo que é lugar. Mas tia, ele não podia ter feito isso comigo, mas logo comigo. E daí fiquei com aquele papel de vítima. Minha irmã só orava. Minha irmã era muito sábia, gente. Quando eu usava minhas saias transparentes, saias longas, abaixo do joelho, viu? E às vezes saias, mas eu não sabia, gente, colocar um shortinho por baixo, eu não tinha essa orientação, minha mãe nunca deu essas orientação de colocar um shortinho, né? Então eu usava as saias transparentes, saias branca fica, não era transparente, aqui era branca fica transparente, né, gente? Então, e eu usava calça branca, e quando eu chegava na igreja que as irmãs ficavam falando, minha irmã sabia como que eu era, minha irmã nunca falou pra mim. Eu queria ficar brava, né? Aí minha irmã nunca falou pra mim. Ela ia orar pro Espírito Santo tocar no meu coração pra me tirar. Porque uma vez a minha tia veio falar pra mim, eu falei assim, ai que inferno, vou ter que parar de usar, porque senão eu vou levar o povo tudo pro inferno, o povo vão pro inferno por minha causa, vou ter que parar de usar isso aqui. Você ficava muito brava. E aí, gente, eu fiquei muito triste, muito triste. Aí o meu primo, que hoje em dia ele tá parado, ele já passou por processos muito fortes de depressão. E eu sei o que ele passa, porque esse ano aí com as crianças eu absorvi esse tipo de doença aí também, né? Eu é que sou teimosa, eu quero que Jesus cura, eu tomei remédio só uma caixa só tomei 60 dias só os comprimidos só uma caixa, não quem mais nem saber, vou tomar essa bagaceira não. Do jeito que ela vê, ela tem que ir embora, o Espírito Santo é que me cura e tal. Por um ambiente, como vocês sabem, o ambiente que eu trabalho, as pessoas são tudo depressivas, colegas de trabalho, que o ambiente é muito pesado, são crianças que carregam muita dor do desprezo, né? Dor de se sentir largada, que ninguém o ama, gente, é muito difícil. Então você absorve tudo isso pra você. Então quando você não tem Jesus, realmente, você anda, as meninas tudo toma faixa preta lá, tem dia que elas estão tudo alteradas, é muito difícil. E eu falo, Deus, me ajuda, me ajuda. E eu fui acometida no início, porque eu já não estava suportando aquela carga, né? E graças a Deus que eu tenho minha irmã que intercede por mim, tem minha família que são meus intercessores, e tem um pastor, né? Tô embaixo de cobertura espiritual do meu pastor. E o meu pastor também de jovem, né? Mas não é fácil, gente. E aí, esse meu primo falou assim pra mim, olha só, você vai voltar na próxima segunda-feira sim, porque se você não voltar na igreja, o que ele falou, as pessoas vão falar realmente é verdade. Porque ela não veio mais na igreja. E naquele momento, ele sem saber, ele foi usado por Deus. Aí eu parei assim, eu falei, você tem razão, é verdade. Gente, eu voltei na segunda-feira com tanta vergonha na igreja, mas ninguém nem lembrava mais. Então, assim, são experiências que eu tô contando pra vocês, que realmente acontecem nas igrejas. E, infelizmente, tem falso profeta no meio da igreja. Então, gente, é isso que eu quero falar pra vocês terem cuidado. O meu primo, Ariesley, foi usado por Deus, né, para que o engodo de Satanás não me laçasse ali e não me paralisasse, porque ele queria me parar, sempre quis me parar desde o início, usando, assim, coisas em verdades e para vir deturpar a minha imagem, e porque é algo que eu prezo muito, porque tudo vai da forma que você foi criado e que você foi ensinado. Meu pai sempre ensinou que a coisa mais valiosa que nós temos nessa terra é o nosso nome, né? Nós temos que andar, né? Ele usava sempre metáfora assim, ó, vai no caminho, mas deixa o caminho limpinho, varridinho, não põe nenhum espinho. Porque se você precisar voltar por aquele mesmo caminho, ele vai estar limpo, ele não vai estar sujo. Porque se você for passando pelo caminho e for jogando muito espinho no caminho, muito espinho, se você precisar voltar, como vai ser?
Você não vai conseguir passar. Ele usava sempre essa metáfora. Então eu louvo a Deus pela vida do Ari Wesley, porque ele mesmo sem saber foi um instrumento de Deus para que aquele engodo de Satanás caísse por terra e eu conseguisse chegar até aqui, dia de hoje, porque aquilo marcou muito, gente. Para mim foi muito vergonhoso, porque foi na frente de 100 pessoas, o cara tava usando microfone e tudo, então uma inverdade. Mas enfim, isso para vocês saberem que nós temos que buscar sempre o discernimento. E na hora eu não precisava nem ter discernimento, que eu falei, eu não faço isso. Mas precisava do público que estava ali ouvindo ter o discernimento para não me julgar. Muitas pessoas que estavam ali não tinham discernimento. E realmente muitos ali saíram pensando que eu era uma vadia. E agora quem estava na frente da direção do trabalho sabia que o cara estava falando asneira. É tanto que quando, né, eu voltei 8 dias depois, meu primo falou, você vai voltar e tal, você tem que provar. Porque se você não for, você tá dizendo para as pessoas que você é culpado. E quando você vai, você engole a sua vergonha, engole o seu orgulho e está lá, mesmo sem dever, humilhar-se, né? Debaixo da potente mão do Senhor, as pessoas vão ver realmente. Quem ficou com dúvida, tem o fruto do Espírito, mas será que é, será que não é? Vai perceber que realmente não é verdade. E foi assim que aconteceu comigo. Então, são experiências para vocês ficarem espertos. Vamos finalizar aqui, né? O devocional. Quão importante é, então, que crescemos não apenas em graça, mas em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, né, que nós temos que crescer, não só em graça e conhecimento, né, buscando do Senhor sempre os dons, buscando, acima de tudo, o melhor de todos os dons é o discernimento, gente. Buscar o discernimento. Nós temos que buscar todos os dias o discernimento. Porque vai ter momento que o adversário vai vir, como meu pai falava, que ele vem sempre com um sapatinho de algodão, sabe? Pisando tão leve, tão macio que você nem percebe. Quando às vezes você desperta, já era, você está sendo tragada. Então, o que nós temos, se nós tivermos com nossos dons, nossas antenas ligadas, nosso dom espiritual, né, ali aceso, do discernimento, ninguém te enganará. Você pode passar por vários desertos, o adversário te afrontar, mas você sabe que não é verdade. E você vai buscar do Senhor estratégia para você lidar com aquela situação, para que você não venha ficar frustrado. Se você for igual eu, pensa, eu já diminui muito, gente, mas se preocupa com o posicionamento, com o que as pessoas pensam ao seu respeito, fica mais difícil. Então, daí Deus vai te dando estratégia e sabedoria para lidar com isso, e o Senhor vai te curando disso, que ele fala, filho, o que importa, você tem que pensar o que eu penso ao teu respeito. Porque eu vejo as tuas obras, eu vejo quem tu és. Não é o que os outros falam ao teu respeito, as inverdades que os outros falam ao teu respeito, que tu tem que se preocupar. Tu tem que se preocupar o que eu falo ao teu respeito e você continuar andando limpa no meu caminho. Andando, proferindo a fé, andando com verdade, crescendo em graça e conhecimento na minha presença. E agora a gente falando, né, de fruto, deu vontade de compartilhar com vocês Gálatas 5, né, que fica os frutos do Espírito. Vamos, que é onde o apóstolo Paulo exorta a igreja, né, a buscar os dons, né, do fruto do Espírito, a desenvolver. Aqui, Gálatas 5:22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, benignidade, mansidão, não sei se eu falei, temperança, não sei se eu li mansidão. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não é lei, gente. E os que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em Cristo, andaremos também em Cristo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros, que é o que aconteceu. Aquele cara lá, ele não tinha o fruto do Espírito. Ele queria vanglória, ele estava cobiçando o altar, ele estava cobiçando, porque as irmãs estavam dirigindo lá o ciclo de oração, ele estava cobiçando ser um pregador, um dirigente do ciclo de oração, ele queria se mostrar, ele queria mostrar para as pessoas que Deus usava ele. Então, como Deus não estava usando, ele começou a usar Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E nós desenvolvermos o fruto do Espírito em nossa vida. O amor é um fruto do Espírito. Se você realmente está vendo que está faltando amor pelo próximo, amor, compaixão pelas pessoas,
Começa a buscar em jejum e oração, dedicação da palavra, pedir o Espírito Santo para te ajudar, para que Deus venha, né, te ajudar a desenvolver esse fruto que já mora dentro de ti, né? O gozo, a paz, né? Andar em paz com todos, porque a paz que excede todo entendimento mora conosco, então nós temos que desenvolver com as pessoas que estão à nossa volta. A longanimidade, a benignidade, ser benigno com as pessoas, né? Ajudar o próximo. Ter a bondade, né? Ser bondoso com as crianças, velhos, idosos, jovens, não importa a classe etária. Ter fé, cada dia buscar desenvolver mais e mais a sua fé, porque a fé, ela vem de Deus, e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê, mas que sabe que ela existe. E sabemos que a fé não vem de nós, ela está em nós, mas ela vem de Deus. Então nós desenvolvemos ela como através da leitura da palavra, né, meditação da palavra, através do jejum, da oração. Amém? Mansidão, né? Se você fica nervosa por qualquer coisa. É a minha TPM, eu tenho problema de TPM, né, gente? Jesus, tem que ficar ali controlando, domínio próprio, Rosilda, domínio próprio, exercitando o domínio próprio o tempo inteiro. Eu sou super calma, gente, mas quando eu tô de TPM, só Jesus tá minha calma, você tem que estar ali policiando o tempo inteiro, né? Então, a mansidão você tem que estar usando todo o tempo. Imagina, trabalhar com criança, eu sou mansa, gente, Deus me colocou lá no meio de criança, trabalhar com crianças com tantas feridas na alma aberta. Tem momentos que quando eles começam a se morder assim, sabe? Tem vezes que eu tô eu falo, morde mais forte. Eu falo, meu Deus, me perdoa. Morde mais forte, não tá doendo em mim. Não senti dor ainda, aí eles ficam mais loucos ainda. Aí eles param de morder. Que é o contra-intuitivo, você faz o contrário, né? Mas tem outros que tem vezes que não funciona, gente. É complicado. Então aí você tem que exercitar o domínio próprio, tá conversando, tentando tirar o foco deles do pensamento que eles estão pensando. Eu falo pra ele, vem cá, dá um abraço de urso na Rose, vem e tal, conversar, até eles esquecer aquela situação, é bem complicado. E a temperança, né? Então, assim, se a gente desenvolver esses frutos, gente, que cada dia nós temos que estar nos policiando para ver se esse fruto, onde a gente estiver fraquejando opa, esse fruto aqui eu preciso dar uma atenção melhor para ele, porque eu não estou desenvolvendo ele da forma que deveria, eu não estou dando a atenção que deveria dar. Amém? Então, se nós acabássemos aqui sem orar, já estaria perfeito, né? Deus é lindo, mas vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu és bom e porque tua misericórdia dura para sempre. Assim como as tuas misericórdias se renovam cada manhã. Eu renovo o meu compromisso em ti, eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito. Porque tu és bom, ó Pai, tu és maravilhoso. A tua palavra diz, ó Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor vela pela tua palavra. Nesta manhã que nós oramos, Deus, a tua palavra. Nós aqui reunidos nesse canal de YouTube como uma igreja viva em um só propósito. Declaramos a tua palavra, porque nós sabemos que é o Senhor que vela pela tua palavra. O Senhor ouve a atitude das nossas súplicas. E a tua presença é real quando estamos em unidade, ó Pai. Ela é ela é notória. Sabemos que o Senhor trabalha em prol daqueles que eu espero em ti. Ó Pai, o que diz a tua palavra? Mas em nome de Jesus declaramos, nós que não vivemos, nós sabemos que o Senhor trabalha em prol daqueles que esperam em ti. Pai, neste momento eu oro pela nação portuguesa, eu oro pela nação brasileira. Paizinho, o continente europeu é o lugar do meu propósito. Eu sei que o Senhor me plantou aqui na nação portuguesa, a ponta do iceberg. É o lugar onde eu irei cumprir o propósito ao qual o Senhor designou para a minha vida. É onde irá começar a Mahashwidika eu sou. Senhor, o Senhor nos plantou aqui para frutificar nesta nação. Então, Pai, neste momento, coloco essa nação diante dos teus pés, esse continente diante, Senhor, da tua presença. Entregamos nas tuas mãos toda o corpo administrativo, Senhor. E nós decretamos que Portugal é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, entregamos Portugal nas mãos do Senhor. Senhor, como aquele que toma posse da terra do propósito,
Nós decretamos dia de bênção para Portugal, decretamos salvação para as famílias portuguesas, decretamos quebra de cadeias e repreendemos todas as hostes malignas e decretamos que todo espírito opressor que tem invadido as casas, esta nação, as famílias, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Caia por terra no nome poderoso de Jesus. Todo espírito controlador de emoção, de território, nós te ordenamos, em nome de Jesus, parta em retirada. No nome poderoso de Jesus, Senhor, te pedimos nesta hora, libera anjos para pelejar nossas pelejas. Senhor, que o céu se abra em nossa casa, no nosso lar, em nossos dias, Pai, em nossas vidas. Que nós possamos ter a cada dia mais e mais intimidade contigo, Paizinho, que eu te peço. Eu já te agradeço em teu nome. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, então fica com esta palavra. Não esqueça o nosso lema, né? Recuar jamais, avançar sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida, que você possa viver momentos de bênção, de vitória, né? Que esse dia seja um dia maravilhoso na sua vida, né? E que a paz do Senhor, que é um do fruto do Espírito, ele possa habitar em você de uma forma que possa sair sobre os teus poros, sabe? Onde você estiver, pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão tristes, angustiadas, venham se aproximar de você porque se sente em paz, se sente gostoso, está perto de você. Eles não sabem por quê, mas isso que ele está perto de você, porque eu já tive essa experiência várias vezes. Eu lembro quando eu trabalhava na Rede K, esse rapaz agora ele é cristão, para a glória de Deus, né? Eu tava vendo o Facebook dele esses dias, ele é cristão, né? E ele, né, frequenta a igreja lá da Bola de Neve. Fiquei muito feliz. E ele, às vezes, quando o trabalho estava muito pesado, muita cobrança, muito impactante, ele saía da mesa dele, eu não estava conseguindo raciocinar, ele vinha na minha mesa e eu, ai, tudo bem e tal. Aí ele parava assim, aí ele falou assim, aí conversava um pouco, sabe por que eu vim aqui? Eu falei, não, é porque tá acontecendo isso e isso lá na mesa, eu não tô sabendo como resolver e eu gosto de ficar pertinho de você, conversar um pouquinho, porque eu sinto paz. Nossa, gente, aquilo assim, eu falava, uau, Jesus, obrigada. E ele não sabia, que eu falava assim, não é eu que está em mim, né? Porque é o que está em você que traz paz e as pessoas querem estar perto de você, próximo de você, para sentir essa paz, para sentir uma paz de espírito, sentir a sua alma acalentada pelo Pai. E que essa semana vocês possam ter essa experiência, né? Que vidas que estão angustiadas, que estão tristes, possam estar perto de você porque querem ser transformadas, porque querem sentir o que você sente. Só o fato dela estar próximo de você, ela já sente a paz de Cristo. Paz essa que excede todo entendimento, né? Então é o que eu desejo do meu coração, que vocês nessa semana possam transmitir aonde vocês passarem esta paz, que o cheiro, o perfume de Jesus, né, venha invadir o ambiente através da vida de vocês e que outras vidas possam ser cheias da presença do Mestre. Amém? Um beijo no coração de vocês.